Sejam bem-vindos aí. Bom dia, daqui a pouco já é boa tarde. Espero entrar mais um pouco de gente aí para começar para valer. Daqui a pouco o Eric vai entrar também aqui para participar da live comigo. A gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é sobre as dificuldades que a gente teve quando a gente começou tanto na hipnose, então as dificuldades que a gente teve com relação a começar a hipnotizar e também as dificuldades que a gente teve quando a gente começou a hipnoterapia. Bom dia, Alan. Tudo bem? Olá, Lagix. Lagix? Acho que é. Sejam bem-vindos. E assim, enquanto o Eric não entra, eu vou dispor esses primeiros minutos aí para responder pergunta. Então, se qualquer pessoa tiver alguma pergunta, pode mandar. Pode ser sobre qualquer tema relacionado à hipnose, terapia, enfim. E aí daqui a pouco o Eric ele vai atrasar 10 minutinhos. E aí quando ele entrar, a gente começa para valer sobre o tema que eu trouxe aqui, que a gente trouxe aqui. Só para explicar para vocês também que a gente vai começar esse projeto de fazer lives semanais toda terça-feira às 10h30 da manhã, então sobre vários temas, a ideia é essa. Eu pronunciei correto? Ah, que bom! Que bom. Isso porque eu sou meio cego, cara, e às vezes eu dou uma olhada aqui, aparece pequenininho o texto aqui, mas que bom que eu pronunciei correto. Mas enfim, então a partir de agora, toda semana, 10h30 da manhã, vai ter um encontro aqui no Instagram do Porta da Mente para trazer um pouco de conteúdo para vocês. A ideia é que não sejam lives super longas, então a gente não vai ficar 1 hora aqui falando, a gente vai falar, vai pegar o tema e vamos ficar mais ou menos uma meia hora falando sobre esse tema. A gente pode tirar algumas dúvidas também, mas a ideia é ser algo bem dinâmico e com bastante constância. De qualquer modo, que nem eu falei, o tema de hoje vai ser sobre as dificuldades que a gente teve quando a gente começou a trabalhar com hipnose e as dificuldades que a gente teve também quando a gente começou na hipnoterapia. E foram várias, então é legal, acho que tem gente que tem interesse em trabalhar nessa área e conhecer um pouco mais sobre o assunto. E às vezes pode se identificar e talvez só de ouvir um pouco quais foram as dificuldades e o que a gente fez para tirar essas dificuldades seja um atalho também para poder encurtar o caminho, né? Que essa é a grande intenção. Mas se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí. Enquanto o Eric não entra, vocês podem mandar perguntas, fiquem à vontade. Daqui a pouco ele deve estar entrando. Eu não consigo ver meu WhatsApp daqui, mas daqui a pouco ele deve estar entrando. Gilbert entrou. Esse aqui eu não vou nem me arriscar a pronunciar. Sou hipnoterapeuta, porém nunca atendi oficialmente. Como consigo meus primeiros clientes sem ter autoridade? Cara, boa pergunta. Legal, gostei dessa primeira pergunta. Essa eu acho que é o grande ponto que todo mundo vai viver. Então todo mundo que está começando uma carreira que não segue ainda, é claro, ninguém conhece ainda, ninguém ainda tem autoridade e todo mundo parte do zero. Mas uma dica que eu posso te dar, quando a gente está falando de terapia, a gente está falando de lidar com a vida humana. Então, uma das propagandas mais fortes para você começar a fazer o seu ciclo de cliente é o boca a boca. O boca a boca é a propaganda mais poderosa que tem. Ainda mais quando você está lidando com vidas humanas, então quando você está trabalhando com vidas humanas. Se fosse você, se eu estivesse no seu lugar e eu estou começando a querer construir uma carreira de clientes, eu pegaria algumas pessoas para poder atender. Talvez, assim, eu considero importante cobrar, mas talvez você possa começar com um preço mais simbólico, até para você praticar a hipnoterapia, porque também envolve uma confiança de você praticar. Então você pode fazer alguns atendimentos com um preço mais simbólico, mas para que isso? Para você começar a trazer resultado para essas pessoas e essas pessoas começarem a falar de você. E cara, isso é muito real. Quando eu comecei, como que eu fazia? Eu comecei atendendo amigos, então tinham amigos próximos que precisavam de ajuda em determinado ponto, e eu ajudava essas pessoas, eles tinham resultado e eles me indicavam para outras pessoas. Essas outras pessoas já eram pagas. Esses meus amigos eu atendia sem cobrar no começo. Por quê? Porque eu queria treinar a ferramenta. Eu não tinha tanta prática, eu queria vivenciar aquilo, eu queria aprender como faz. E para aprender como faz tem que ser na prática. É claro que é importante a teoria, mas fica muito mais interessante praticando. Então eu atendi uma pessoa, atendi outra, aí um amigo ele ficava teve resultados bons. Aí ele falou, tem um amigo meu também que tem um problema X, e eu acredito que você possa ajudar. Ele já me indicava, daí eu já comecei a cobrar. Então no meu começo, eu comecei cobrando baratinho, mas eu comecei cobrando e eu ia até a casa da pessoa ainda para atender a pessoa. E daí com isso, eu atendia uma, atendia duas e começou a ramificar. Então isso já começou a me trazer paciente. Isso é uma estratégia orgânica para você começar. É claro, você tem outras opções. Você pode começar também a fazer anúncios para você começar a ser visto na internet.
Eu faço até de graça, mas acredito que não vai dar credibilidade ou não aceitar o resultado. Cara, é o que eu te falei. O fazer de graça, eu não gosto muito de fazer de graça porque eu acho que tem que ter uma troca. A pessoa, quando ela compra algo de você, por mais que ela pague, cara, R$ 50, é uma troca. Ela tá sentindo que ela tá dando algo. Mesmo que você cobre uma cesta básica da pessoa. Então, mesmo que você cobre uma cesta básica porque você está começando, é uma maneira de você ter uma troca com aquela pessoa. Fala assim, olha, não vou te cobrar um valor financeiro, mas vou te cobrar uma cesta básica que eu vou doar. Então, o Eric entrou aqui. Só para responder a outra pergunta, como formular o preço? Valor único ou cada caso é um caso? Eu vou responder essa pergunta, mas só vou chamar o Eric aqui para entrar. Deixa eu botar ele para entrar aqui. Ô Eric, acho que eu chamei aí, acho que agora foi. Então, eu faria isso, cara. Então, para começar, eu faria isso. Cobraria uma cesta básica, mesmo que for de um amigo, acho que é legal você ter essa troca. E se você começar a promover resultados para essa pessoa, ela vai começar a divulgar o seu trabalho organicamente. E se você tem uma grana para pôr, começa a investir em anúncio. Bota um anúncio no Google Ads para você começar a aparecer um pouquinho. Que mesmo sem autoridade, você começa a ter uma clientela. Ô Eric, seja bem-vindo, cara. Tudo bem? Salve, salve. Chegamos decolando, pousando. Tamo aí. Cara, eu já me antecipei aqui. Eu contei para eles que a gente vai começar a fazer semanalmente essas lives toda terça-feira às 10h30 da manhã, com vários temas. Então, já expliquei o tema de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades que a gente vivenciou quando a gente começou, tanto na hipnose quanto na hipnoterapia, que são coisas distintas. A dificuldade que a gente teve quando a gente começou a aprender hipnose e quando a gente começou também a fazer a prática clínica. Vou responder só a última pergunta lá que me fizeram com relação a preço. Aí a gente já começa a falar do tema aí. Claro. Como precificar o seu trabalho? Cara, todo terapeuta tem o seu estilo de cobrar. Tem pessoas que cobram por pacote, tem pessoas que cobram por sessão individual, tem pessoas que, de acordo com o que está sendo tratado, cobram um valor diferente. Tá, vou tratar um protocolo de vício, vai ser um valor, um protocolo de uma fobia vai ser outro. Eu posso falar por mim, como eu trabalho. Eu tenho hoje um valor por sessão e tenho um valor de pacote. E a minha estratégia é fazer a pessoa fechar o pacote comigo. Até porque eu quero um acompanhamento mais longo com a pessoa. E eu quero que a pessoa também se engaje. Se você trabalha só com uma sessão individual, tem gente que trabalha assim, mas eu gosto de ter um acompanhamento. Eu gosto de fazer no mínimo 3 sessões. Então, a pessoa comigo, geralmente ela compra o pacote. Essa é a minha estratégia. Mas tem vários estilos de cobrar, tem várias maneiras que a pessoa trabalha. Tem gente que cobra mais barato na anamnese, tem gente que cobra um pacote fechado, enfim, tem de tudo. É o que funciona para você. Vamos começar do tema, Eric? Bora lá. Vamos começar falando então... Veio uma pergunta aqui da... Cadê? Alan Tavares. Como quebrar aquela crença limitante de será que funciona? Eu acho que isso está entre as dificuldades da hipnose, pelo menos no meu começo. Então acho que a gente pode aproveitar aqui essa pergunta, né? Bom, cara, sensacional, é isso aí. No começo, eu confesso assim... Além do será que funciona, era o será que isso é verdade. Eu lembro, talvez poucas pessoas sabem, o primeiro curso foi com o Renan, e aí eu paguei porque eu não acreditava, e eu tava lá e eu ficava falando, isso aqui deve ser mentira, deve ser todo mundo convidado. Eu falei, não, mas é uma estrutura muito grande para ser convidado. Aí eu falei, cara, tá acontecendo e eu não tô acreditando. Eu falei, será que eu já tô hipnotizado e não sei? E ficava uma neura assim. E aí, quando você vai para a parte prática, eu tive uma dificuldade em aceitar o processo. E eu forço a parte prática, né, Eric, no meu curso. Muito. Isso que é o legal. Fantástica. Exato. E a gente vai voltar agora com esse modelo através do Hypno Experience, né? Sem dúvida. Bem lembrado. E aí a questão é que quando você está passando pelo processo, existe toda uma curiosidade, será que vai funcionar? Será que estou fazendo certo? E a grande questão é que quanto mais você está se questionando, mais você está travando o processo natural de aceitar a sugestão, né? Se eu falar, fecha o olho, aí você fecha o olho e fica pensando, será que eu fechei? Será que está muito fechado? Né? No modelo aqui didático de demonstração, você não se entrega ao processo como um todo e você vai prejudicar, né? Então, assim, a gente sabe que funciona, a gente sabe que acredita, e acho que uma crença é você, até o Alan falou, né? É você fingir que está acontecendo no começo para você se permitir e perceber que o processo ele vai engatando. Fala aí. Eu acho que a gente pode dividir essa live em 2 temas, mas para uma próxima live. Eu vou explicar como. Porque você está falando sobre como ser mais receptivo a sugestões. E eu acho um tema que vale uma live inteira sobre isso. Não sei se você concorda comigo. Vamos fazer? Eu só queria responder.
vamos fazer uma live sobre isso que acho que vai ser legal pra caramba, cara, e vai ajudar muita gente. Mas pra falar um pouco sobre essa questão da dificuldade, cara, quando eu comecei na hipnose, acho que como todo mundo que vê aquilo de fora, você fala, é muito real para ser verdade. E aí você vai, eu também fui meio que paguei pra ver, né? Fui num curso de hipnose que teve aqui em Campinas, e cara, você olha aquilo, você olha o professor fazendo uma hipnose, e aí o cara esquecendo o nome, e cara, o cara alucinando, vendo o Silvio Santos, não sei o que, você fala, não é possível um negócio desse. Não é possível, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. E uma coisa assim, uma coisa que eu vivenciei de dificuldade, é porque quando eu comecei, tipo, o curso que eu comecei foi muito bom, mas eu não me sentia abraçado para começar a fazer a parte prática para valer. E o que é fazer a parte prática? Quando a gente pensa em hipnose, você vai aprender a teoria. E a teoria da hipnose, ela é simples. Só que você ter a cara de pau de você hipnotizar uma pessoa no começo, é isso que é o percurso mais difícil, pelo menos para mim, quando a gente começa nesse processo. Então, quando eu comecei... Olha a Lauri aí. A Lauri tava no meu primeiro curso, cara. Eu e a Lauri, a gente é filho do mesmo lugar aí. Oi, Lauri, cara, abração pra você. Ex-resistente, é isso aí, porque a gente aprende o caminho para poder ser hipnotizado. Mas enfim, a maior dificuldade, no caso, porque eu tô falando em hipnotizar, foi realmente entender, pô, mas como é que eu vou fazer isso, cara? E se não der certo, eu vou passar uma vergonha do mundo, vai ser ridículo. E cara, quando eu comecei lá atrás, o que eu fazia? Eu não tinha esse movimento de hipnose de rua tão forte. Tanto que assim, no curso em si, a gente até foi pra rua, mas a gente foi ficar 1 hora na rua só. E todo mundo cagão, desculpa a palavra aqui, todo mundo cagão, assim, e não rolava, cara. A gente tava muito inseguro pra fazer aquilo, porque 1 horinha ali não dá tempo de você destravar um pouco aquilo lá e realmente fazer. Então, nesse curso eu conheci o Jonathan, que inclusive o Jonathan ele fez parte do Porta da Mente por muito tempo, e o Thiago também. E cara, a gente começou principalmente começou eu e o Jonathan no começo. A gente falou, tá bom, puta, cara. Não, o Jonathan não tava nesse curso, eu conheci ele depois, mas a gente falava assim, como que a gente pode fazer pra treinar esse negócio? Aí, olha que sacada, o Jonathan foi comigo no Taquaral, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu hipnotizo faz tempo, pra caramba, eu hipnotizo um monte de gente. Mentira da porra, velho, ele não hipnotizava ninguém, nunca hipnotizava ninguém na vida, ele falou isso pra mim pra ganhar autoridade em cima de mim, velho. E depois ele me contou isso. E a gente lá, os dois, a gente não tinha banner, porque hoje em dia tem banner, né, de você colocar hipnose grátis e tal. A gente foi pra rua e, cara, ficou um olhando pra cara do outro, um tempão ali, e aí? Não tinha banner, não tinha nada, como é que a gente vai fazer? Vamos abordar, não vai? Cara, demorou. Daí a gente abordava uma pessoa, a pessoa tipo, não queria nem saber o que era hipnose e tal. Falei assim, cara, foi horrível. Foi horrível. Passou um tempo, a gente fez um bannerzinho de hipnose grátis. E eu nunca vou esquecer, cara. Aí acho que foi na segunda vez que a gente foi no Taquaral. A primeira não rolou. Isso que envolve insistência, né? A gente tava começando a falar assim, não, vamos sempre, uma hora vai. A gente foi a segunda vez no Taquaral. Eu fiz um bannerzinho, que inclusive meu banner tá com o Adriano, um amigo meu, ficou com ele pra me devolver. E, cara, veio um cara. E o cara, tipo, a gente falou, vamos começar, vamos fazer. E o cara topou, né? Foi o primeiro sonambúrico que a gente hipnotizou. E tava tão... Assim, até você conseguir aqueles fenômenos, você não acredita. Porque era um cara aleatório no meio da rua, que não conhecia a gente, não tinha porquê, nenhum tipo né? Ele não tinha porquê o cara fingir. Aí o cara começou a esquecer o nome. O cara era palmeirense, virou corintiano. O cara não sei o quê. A gente, cara, foi incrível. E os dois olhando pra cara, nossa, que da hora, cara, tá dando certo. Depois daquilo, destravou. Mas por que eu contei tudo isso? Porque a primeira dificuldade minha foi ter coragem de entender que a hipnose é um processo que ela pode dar muito certo pra uma pessoa e pode não ser tão incrível pra outra. E não tem problema. É você acostumar a realmente a receber o feedback da pessoa. E saber que você vai proporcionar experiências incríveis para algumas e para outras nem tanto. Mas que vai ser legal. Alguma experiência você vai proporcionar para ela. E quando você destrava isso e você começa a treinar, cara, eu não parei mais. Então ali virou uma chave na minha cabeça que eu falei, cara, eu ia pro Taquaral todo domingo. Todo domingo eu ficava das 10 da manhã até 7 da noite no Taquaral hipnotizando. Tem fotos no meu Instagram, pessoal, que você vê a multidão de pessoas lá no Taquaral. Porque chegava a ponto de, cara, tem foto, acho que tem um curso que você acha que você tava. Cara, ficou umas 100 pessoas rodeando ali. E assim, todos meus alunos hipnotizando um aqui, um pau não sei o que. Era um negócio maravilhoso. Mas assim, pelo menos pra mim, Eric, quando eu tô falando de hipnose, hipnotizar, a minha maior dificuldade foi dar esse primeiro passo. Depois eu destravei. E pra você, cara, qual que foi a sua maior dificuldade quando você aprendia a ferramenta, via teoria?
E agora? Sim, Qual foi para você a maior dificuldade? eu acho que tem duas preocupações que estão ligadas ao que você falou, né? A primeira é que eu tinha uma preocupação de, nossa, será que eu preciso falar a frase igualzinha para dar certo? E aí essa cobrança fazia com que eu levasse para o segundo fator, que é o que o Renan falou, um receio, uma falta de coragem de se expor, né? Então as duas coligadas potencializam. A primeira, eu trabalhei de fato fazendo processos mentais. Eu gosto de correr de manhã, eu ia correndo imaginando tudo. O pre-talk, os convincers, né, o pseudo, as induções, as sugestões. Eu ia mentalmente fazendo vários processos de hipnose para treinar o que seria o meu script, né? E eu entendi depois que cada um vai ter o seu jeito de falar, tem algumas coisas que você pode adaptar porque acho que potencializa a eficácia. E aí concordo com o Renan, a maior dificuldade é você, acho que pôr a cara a tapa e entender que o processo são de corresponsabilidades. Eu tenho uma corresponsabilidade como pessoa que está hipnotizando, de conduzir, de comunicar, de perceber os sinais, e a pessoa tem uma corresponsabilidade de aceitar e seguir as sugestões. Então, como eu gosto muito de ser bom tecnicamente, quando eu percebo que eu posso ser, independente do que eu faça, eu posso não ter o resultado, eu já me travo, né? Então eu acho que está muito ligado onde você se expor e entender que tudo bem, você vai continuar melhorando o que é responsabilidade sua e com certeza isso vai melhorando o resultado no geral, mas que você não é obrigado a hipnotizar todo mundo o tempo todo, porque é um processo que depende da outra pessoa. Então é a coragem de se expor e a confiança de não puxar a responsabilidade toda só para você. E, cara, eu quero falar, hipnose de rua tem uma vantagem muito grande. Você está hipnotizando pessoas estranhas. Pessoas que talvez você nunca mais vai ver na vida. Então, isso quebra um tabu, porque você vai proporcionar para a pessoa uma experiência ali. E, cara, se não rolar uma primeira vez, porque você ainda está aprendendo, você tá com um discurso, sabe? Tipo, tá aprendendo. Não tem problema. A próxima pode rolar super bem. Eu costumo falar, eu sou hipnotista criado na rua. Eu falo isso, eu sou hipnotista criado na rua. E quem já me viu hipnotizando na rua, o Eric já viu várias vezes, eu tenho um tipo de naturalidade para hipnotizar na rua que é um negócio que eu desenvolvi praticando muito. Então você vê que eu não tenho, até respondendo a pergunta sobre qual que é a metáfora mais eficiente para esse nome, exatamente quem já me viu hipnotizando na rua sabe. Eu conduzo de uma forma muito, muito pessoal com a pessoa que está comigo na minha frente. Então eu tenho um feeling hoje, eu tenho um feeling de estar hipnotizando uma pessoa e entender como que eu vou construir aquela sugestão para conseguir tirar o melhor dela. E vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu estou hipnotizando uma pessoa exatamente para fazer a pessoa esquecer o nome. Tradicionalmente, como que eu faço? Eu sou um cara que segue muito a linha clássica, então sugestão direta. Apesar de eu misturar um pouco a linha ericksoniana, mas o tema da live não é isso. Eu chego para a pessoa, vamos supor que ela respondeu super bem a mãos coladas, respondeu super bem a outros fenômenos e chegou um momento que eu quero fazer uma amnésia de nome, por exemplo. Como que eu faço isso? Tradicionalmente a minha sugestão é direta. A partir de agora você vai perceber que seu nome sumiu. Seu nome desapareceu. Quanto mais você busca esse nome, mais ele some. É fácil de esquecer, é difícil de lembrar. Olhos abertos. Vamos supor, e o Eric já viu fazendo isso, que a pessoa chega, e aí, qual que é o seu nome? Meu nome é João. Puta, né? Reação. Qual que é o segredo da hipnose? Reação. Se você reage com cara de falha, aí você está quebrando tudo que é a autoridade que você construiu. Como que eu faço? Seu nome é João? João, imagina que o seu nome está escrito na minha mão. Imagina que está escrito aqui. A pessoa imagina, consegue visualizar um nome mesmo? Pô, olha a pista que ela me dá. Essa pessoa talvez tenha uma facilidade para ter alucinação visual. Estou só captando, estou só pescando. Imagina que eu pego esse nome, João, eu amasso aqui, esmago e eu solto para longe. E olha para lá. Esse nome vai sumindo, 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 ele some. E a pessoa esquece o nome às vezes. Muitas vezes. O Eric já viu fazendo isso. Isso é um jeito, uma condução. É o feeling na hora de eu não deixar a peteca cair, do cara ter falado o nome. Eu não deixo vir a decepção do cara. Ele não vai nem perceber que a sugestão não pegou. Ele vai na outra, porque metaforicamente, quando ele imagina algo sumindo assim, indo embora, para ele funciona. Da mesma forma que às vezes a pessoa não esquece o nome, mas ela não consegue falar o nome. Existe uma diferença de técnica no processo. Então, uma sacada também. Quando eu dou a sugestão da pessoa esquecer o nome, eu falo também, olha, você não vai lembrar o seu nome e você não vai conseguir falar o seu nome. E essa é a sacada. Tem muita gente que vai relatar para você o seguinte, olha, eu não esqueci meu nome, mas eu não conseguia falar. Então isso é mais uma sacada numa sugestão de esquecer o nome. Então você vai conduzindo esse processo. Mais uma sacada. Tem gente
que é muito apegado ao nome. Meu, esquecer o nome pra mim é algo que meu, não aceito. Mas o problema é eu só não ter nome. O que eu faço? Eu troco o nome da pessoa. Então, o problema é você esquecer o nome, então agora seu nome é o outro. Agora seu nome é batata frita. Então, peraí, pô, eu não quero esquecer o nome, mas pra mim, ter um nome, seja ele que for, tá beleza, eu aceito essa sugestão. E funciona. Já aconteceu comigo. Já aconteceu, inclusive, cara, às vezes eu tô precisando 10 pessoas ao mesmo tempo. Tá lá, pessoas afileiradas e tal. E eu não sei o nome de todo mundo. Eu pergunto no começo, mas, cara, eu não lembro. Aí a pessoa chega assim, qual que é o seu nome? Perguntei pra ela, dei a sugestão. A pessoa fala, meu nome é Maria. Beleza, eu posso fazer outra sugestão e tal. Mas aí é engraçado, porque se tiver parente perto, aí o parente começa a dar risada e você fala, peraí, por que você tá dando risada? O nome dela não é Maria. Tipo, a pessoa às vezes ela mesmo troca o nome sem eu dar a sugestão. É muito legal isso. Então, às vezes o sobrenome dele é Maria, e ela esqueceu o nome, mas a mente preenche com algo lógico pra ela. Então, pô, se o nome não lembra, eu vou pro sobrenome. E ela fala o sobrenome. E como às vezes eu não lembro, porque é muita gente junta, aí eu não percebo, às vezes eu não percebo. Eu percebo o familiar rindo. Aí eu saco, pô, então ela esqueceu o nome sim. Ela realmente esqueceu o nome. Só que ela tá preenchendo isso com relação com alguma coisa. Isso são algumas dicas. Então, pra quando você tá começando... Cara, falaram um monte de coisa aqui, Eric. Você conseguiu pescar aí, cara? Só vou comentar, né? E, por exemplo, se é o que você falou, se a pessoa é visual, você fala, você consegue ler aqui, vai afastando e vai sumindo. A pessoa às vezes pode ser mais sinestésica e fala, escreve seu nome no ar. E aí ela escreve lá. Aí você fala, agora apaga, escreve outra coisa, né? Então você está utilizando outros recursos para potencializar. O Alan, ele trouxe aqui, ó, isso eu já consegui destravar. Ele fez a primeira pergunta sobre a crença limitante, né? Então ele continuou aqui a conversa. Agradeço a participação. Isso eu já consegui destravar, mas eu quero realmente ir para a terapia. Mas nunca fui nas ruas, sempre em festas e aniversários. Eu vou dar o meu parecer agora. Eu pessoalmente, quando comecei, eu me sentia mais à vontade na clínica do que no street, né? Por alguns fatores de área de controle, eu e a pessoa ter uma funcionalidade, um objetivo definido, ele está ali porque ele está procurando algo, ele não está ali de curioso, né? Então eu acho que, até pelo que o Renan sempre fala, eu fujo um pouco da linha, porque eu preferi me especializar primeiro na clínica e depois eu fui me habituando ao street. Então, assim, a gente pode, não sei se você concorda, Renan, aproveitando essa pergunta, já mudar para a dificuldade da clínica. O que você acha? Eu só queria dar mais uma última dica com relação a essa parte do tema, né? Pra gente fazer essa inversão de papel. Mas isso que você falou, por que eu considero a hipnose de rua muito importante? E tem muita gente que tem preconceito com a hipnose de entretenimento. Na minha visão, eu acho que você treinar a ferramenta da hipnose com brincadeiras é uma maneira de você dominar a ferramenta, porque você não vai fazer nenhum malefício para a pessoa fazendo brincadeira com ela. É diferente, por exemplo, o Eric ele começou nessa clínica, mas é uma visão diferente. Ele também funciona. Só que assim, eu acho que a pessoa ela tem que dominar a ferramenta. Ela tem que dominar a ferramenta. Seja com você fazendo pequenas sugestões de pequenas mudanças na clínica, ou você fazendo umas brincadeiras com a pessoa para acostumar. Porque você tem que estar acostumado com a ferramenta. Então, nesse sentido, a hipnose de rua ela entra sendo muito útil para você ganhar confiança. Porque pensa uma coisa assim, na hipnose de rua você pode dispensar as pessoas que são menos suscetíveis à hipnose. Na clínica você vai ter que aceitar todo mundo, não tem essa. Aí entra um ponto da clínica e uma insegurança da clínica. Então, virando a chave agora para o medo da clínica. É o medo que eu tenho certeza que quase todo mundo que começa a virar terapeuta, com hipnose no caso, tem. Meu, e se eu não conseguir hipnotizar a pessoa na clínica? O que eu faço? Eu acho que esse é um medo. Eu passei por esse medo, o Eric passou por esse medo. Eu acho que esse é um medo que todo mundo tem. Cara, eu vou dar minha visão, mas você quer comentar um pouco sobre esse medo, Eric? Não, começa aí que você já engatou, depois eu complemento. Você concorda comigo que eu acho que esse é um dos primeiros medos que a gente tem quando a gente está falando de hipnoterapia? Eu acho que tanto hipnotizar quanto o receio do resultado final, né? Porque eu concordo, você treinar, você aprender a hipnose e o street possibilita isso, é incrível e é fundamental.
tal. É lógico, o Renan e eu, a gente sempre defende brincadeiras que são saudáveis, né? Não fazer nada que você não gostaria que fizessem com você. Ah, vamos fazer ponte humana, vamos comer cebola. Meu, se você não gostaria, pelo menos, né, não aplique. A gente não faz isso. A gente tem meio que um pressuposto que a pessoa tem que sair da hipnose sempre melhor do que ela entrou. Então, mesmo as brincadeiras, até como uma ressalva, elas têm como finalidade proporcionar uma experiência positiva e nisso desenvolver a técnica. E aí, quando você vai para a clínica, você não tem as brincadeiras e muda um pouco a responsabilidade, porque a pessoa, primeiro, ela está te pagando, né, teoricamente, ali para ter um resultado, ela espera um mínimo que é entrar em transe, e aí a gente vai falar sobre, acho que o pre-talk de como você explica sobre o transe é fundamental nesse momento, e a responsabilidade final de você garantir não, né, mas de você buscar e oferecer o melhor resultado, que é o que a pessoa espera e você, como terapeuta, também espera. Exatamente. E quando a gente está começando na clínica, essa insegurança sobre estar hipnotizado, hipnotizar a pessoa ou não, ela vem. Só que aí entra o primeiro ponto, quando a gente está falando de terapia. A hipnose, ela é um coadjuvante no processo. O que eu quero dizer com isso? O importante, o que realmente importa num processo de mudança, são outros fatores. Tem gente que coloca a carga da terapia na hipnose. A hipnose é uma aceleradora de processo. Ponto. A hipnose é o bisturi que o médico usa para abrir o paciente. Ponto. A hipnose não é terapia. É bizarro falar isso, né? A hipnose não é terapia. O que é terapia são as ferramentas, são as abordagens que você vai utilizar usando a hipnose. E isso é importantíssimo. Porque você entendendo isso, você vai conseguir tirar o peso que você coloca em si mesmo. A gente fala assim, nossa, eu tenho que hipnotizar aquela pessoa daquele jeito. Ninguém tem que alucinar na clínica, ninguém tem que esquecer nome na clínica, ninguém nada disso. Não tem necessidade nenhuma. Quando a pessoa ela vem até você na clínica, começa no primeiro ponto. Ela já tem um problema. Ela tem algo que ela tem uma expectativa de que você, como hipnoterapeuta, você pode resolver. Só nessa fórmula de bolo, só esse contexto, ele já traz uma facilidade de você poder hipnotizar a pessoa. Só isso. Só esse fato. Então a pessoa ela já tem uma expectativa em você de que você pode ser um catalisador da mudança dela. Então a hipnose ela já começa a ser mais fácil por aí. Segundo ponto, uma das portas mais fortes para que a hipnose aconteça é emoção. Então, pensa assim, uma pessoa que chegou até você, que tem algum tipo de problema, ela tem alguma carga emocional que está acentuada, quando você sabe aliciar isso, a hipnose ela acontece por tabela. Tá? Porque a hipnose é um estado natural da mente. Então a hipnose ela vai acontecendo por tabela. Então, assim, a preocupação que existe, nossa, eu vou conseguir hipnotizar essa pessoa não, ela começa a desaparecer à medida que você vai conduzindo o processo, à medida que você vai pegando prática nisso. Você vai perceber que a hipnose dura os primeiros 5 minutos de consulta. Depois, o resto é você ter habilidade de ressignificação, de dessensibilização, de reframing, enfim, de outras questões que aí são muito mais embasadas na psicologia, para que você possa realmente começar a ajudar essa pessoa de verdade. Então, esse primeiro medo eu tinha, até porque muito curso de hipnose é embasado em botar a pessoa em transe, e aí você fica preso, algemado a uma coisa que você fica achando que aquilo é aquilo. Por quê? Porque tem muito lugar que vai falar que existe uma sintomatologia de transe padrão, que a pessoa tem que ter com isso, aí a pessoa que chegou ali não tem aqueles sintomas, aí você fala, meu Deus do céu, não consegui hipnotizar, e agora vou ter que acabar a terapia aqui, vou dispensar meu paciente, e aí? Então esse é um ponto importante. Tipo, cada pessoa vai ter uma reação individual ao que é a hipnose. Tem pessoa que relaxa, tem pessoa que fica dura, e nem por isso ela não está receptiva às sugestões. Isso é um ponto. Você tem que saber a individualidade da pessoa, para entender qual que é o melhor caminho para ela. Esse é um ponto número 2. Eu e o Eric, a gente não defende script pronto. A gente defende que você saiba ter o pensamento do terapeuta. Que você saiba olhar para aquela pessoa que está com você na clínica e que você olhe para ela entendendo as individualidades dela e sabendo conduzir o processo baseado no que ela te traz. Vamos supor que você aprendeu um script lá e no parágrafo 5 o seu paciente não seguiu o processo. Meu Deus, o que você faz? E vai acontecer muito isso na clínica. Eric, por favor. Não, eu acho que é isso mesmo. Quem for atender tem que ter essa flexibilidade de entender que a terapia, a hipnose é uma parte da terapia, não é a terapia como um todo. O que eu, Eric, sempre falo é que a terapia para mim começa naquela primeira ligação que a gente começa a conversar para eu entender o que a pessoa quer tratar. Porque eu já vou buscando ali
motivos, causas, explicações, e já começa um processo de reflexão. E o que eu gosto muito de fazer, eu falo que eu dou munição para a pessoa antes de entrar na hipnose em si. Então, por exemplo, até mesmo ontem, eu vou até colocar aqui, né, a gente gravou uma sessão real para ir para o nosso curso, e aí, num dos momentos, a pessoa fala assim, eu daria todo o dinheiro do mundo para nunca mais precisar dormir. Mas isso é impossível. Então, a volta é assim, tá? E o que você daria para gostar de dormir, então, né? Que é o que a gente consegue resolver. Ele pensou, eu daria todo o dinheiro do mundo também. Então, ótimo. Então, agora eu tenho engajamento em algo que eu posso trabalhar. Entre outros exemplos que a gente foi conversando. Porque, por exemplo, é uma pessoa que busca um estilo de vida muito saudável. E aí não adianta falar assim, dormir é saudável. A pessoa sabe disso. Né? Então, a terapia, isso tudo isso, antes do transe, né? Falo, tá, mas você tem um estilo de vida saudável? Tenho. E qual é o benefício de dormir? Dormir, fisiologicamente, recupera o corpo e ajuda a ter um estilo de vida saudável. Então faz sentido você gostar de dormir porque faz sentido com seu estilo de vida? Faz. Então eu muni a pessoa de argumentos que ela mesma se deu, né? Eu só cavei isso para uma linha mais maêutica, né? De fazer perguntas e a pessoa ir construindo a própria realidade. E aí, quando ela entra no transe e ela vai fazer alguma ressignificação, ela já tem construído por ela, talvez o que pode ser a nova crença, assim, digamos, instalada e substituir, né? Então, é o que o Renan falou, é o catalisador do processo para os resultados serem muito mais fortes, mas, ao mesmo tempo, todo o processo terapêutico ele é muito maior e a sua habilidade de conexão, a sua habilidade de empatia, de entender o problema, de entender qual é o ganho secundário, porque você vai ter que ressignificar considerando isso, de entender qual é a estratégia, de entender quais são os gatilhos que disparam, às vezes, o medo, o receio, enfim. Isso é o que faz a terapia funcionar como um todo. Bom, galera, uma outra coisa. Vocês estão gostando da live? Tá achando legal? Manda um coraçãozinho aí, dá uns coraçãozinhos pra gente saber, porque a ideia é que semanalmente a gente faça essa live 10h30 da manhã toda terça-feira. Só que a gente só vai fazer se vocês gostarem, senão a gente vai parar. Porque a gente tá dedicando um tempo aqui que podia estar atendendo alguém, que podia estar fazendo alguma outra coisa. E estamos aqui para passar conteúdo para vocês de graça. Então, para valer a pena, tem que mostrar que tá gostando. Dá uns coraçãozinhos aí, mostra que vocês estão curtindo. Digita no chat curtindo, qualquer ajuda, isso ajuda muito a nós, tanto do ponto de vista motivacional, porque traz sentido porque a gente está fazendo. A gente sabe, o Renan, a gente está, vamos fazer live, vamos fazer live, vamos, que dia, que hora, vamos entregar esse conteúdo, vamos, porque, por exemplo, esse suporte muitas vezes foi o suporte que talvez a gente tenha sentido falta, né? Então, a gente, para vocês, é um motivador e é uma forma da gente, de fato, contribuir para que vocês tenham menos dificuldades do que teve, digamos assim. Quero trazer agora outros pontos sobre as dificuldades. Primeiro, eu tenho uma palestra inteira que eu falo só sobre isso. E aí, cara, daria para fazer uma live aqui de 30 horas, mas eu não quero também que a gente passe muito do ponto, eu quero trazer mais alguns pontos interessantes. Um ponto que eu acho que toda pessoa vai passar por essa dificuldade, que foi trazido no começo das perguntas, que é aquela questão, como que eu consigo meus primeiros pacientes? Esse ponto é extremamente relevante. Por quê? Quando você começa a atender, quando você começa a realmente criar a sua autoridade, ninguém te conhece no começo. Todo mundo começa do zero. Todo mundo, sem exceção, começa do zero. E uma coisa que você tem que entender quando você começa a ser um terapeuta é o seguinte: você não tem que aprender a sua terapia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você começa quero ser um hipnoterapeuta. Beleza. Você tem que aprender administração, você tem que aprender marketing, você tem que aprender a como entregar o seu trabalho. Eu falo isso, você pode ser o cara. Eu fiz 500 mil cursos, eu domino, cara, eu sei tudo sobre hipnose, sobre terapia, papapá. Aí tem o terapeuta merda. Tem um terapeuta merda, que é o cara que nem sabe fazer nada direito, só que o cara manja de marketing. O cara manja vendo o trabalho dele. Quem que vocês acham que vai comprar o trabalho do cara? O cara que manja de marketing ou o cara que domina todos os aspectos técnicos do processo e sabe fazer tudo? Cara, o cara do marketing ele vai conseguir o seu cliente. Você vai acabar perdendo um cliente em potencial. Por quê? Porque você não sabe divulgar o seu trabalho. E isso é um ponto que é extremamente relevante e importante. Hoje, eu não preciso ter tanta energia para poder divulgar a minha parte de terapia. Por quê? Cara, eu atendo há anos. Eu e o Eric já atende há anos, então não tem essa, cara. O negócio ele começa a fluir.
Então, assim, de forma orgânica. Só que, para construir isso, teve que ser construída uma autoridade que ninguém me conhecia um tempo atrás, uns anos atrás. Ninguém sabia quem era Renan Moura. Ninguém sabia quem era Eric Rolf. As pessoas hoje me procuram, as pessoas hoje vêm por indicação, as pessoas vêm até mim. Isso veio com o quê? Com o trabalho. Vou dar algumas dicas de marketing para quem está começando. Para como que você pode começar a fazer o seu trabalho de pouquinho em pouquinho para divulgar as suas questões, para começar a fazer. Primeira coisa, assim, eu tenho um Instagram hoje, para quem quiser seguir, segue lá depois, que é o meu Instagram de terapeuta, que é o @hipnose campinas. Nesse Instagram, eu alimento ele com conteúdo relevante para quem está buscando ajuda terapêutica. Meu intuito ali não é ensinar nada de hipnose, meu intuito ali não é vender cursos meus, não. Enfim, eu quero que a pessoa entenda que eu sou um cara que pode ajudar essa pessoa na dor dela. E o que quer dizer você ajudar a pessoa na dor dela? Quando você faz um conteúdo para a pessoa, e cara, começa de pouquinho, você vai começar com 10 seguidores, 15 seguidores, divulga para o grupo da família, começa a alimentar isso devagarzinho para você começar a ter as primeiras pessoas, gera conteúdo de qualidade. O que é gerar conteúdo de qualidade? Pô, pensa assim, eu sou um cara que eu sofro de ansiedade. Nossa, eu sou ansioso. O que eu vou procurar? Eu vou procurar como que eu posso melhorar minha ansiedade. Vou no Google lá, procuro isso, vou no Instagram, procuro isso. Eu não procuro o que é hipnose. Eu vou descobrir o que é hipnose, talvez em algum momento, que alguma postagem faça uma associação à hipnose na questão de você controlar a ansiedade. Mas eu não busquei hipnose, eu busquei como controlar a ansiedade. Olha a sacada, olha a diferença. Então, se você começar a gerar conteúdo de relevância para a pessoa, então você pensa assim, pô, criei um post no meu Instagram ensinando 5 técnicas para você controlar a ansiedade na sua casa. Aí eu sou um cara que, sou ansioso, tô sofrendo com isso e tal. Eu leio o post dessa pessoa e eu faço aquele exercício e, cara, melhorou. Nossa, cara, meu Deus, tô melhor. Pô, aquele cara vai começar a te seguir, ele vai falar, pô, esse conteúdo desse cara aqui é interessante. E você vai alimentando isso com várias coisas interessantes. Tem uma hora que, pô, eu tô com uma coisa mais grave. Acho que eu vou procurar aquele terapeuta ali. Ele me ajudou já, sem fazer nada, ele me ajudou. Ele começa a criar uma identidade com você. Então, pô, se ele me ajudou daquela jeito, imagina a terapia do cara como é que é. E ele compra você. Isso é normal. Mas por quê? Porque você não estudou só terapia. Você estudou como divulgar o seu trabalho em termos de marketing. E é fundamental. Não tem como escapar disso. Você vai ter que ser visto. Você vai ter que ser lembrado. Você vai ter que fazer as pessoas te conhecerem. E isso você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Não tem jeito. É construção. Tem que ter um pouco de paciência que as coisas vão começar a funcionar. Eric. Você tá meio travado, eu acho. Tá sem som o seu microfone, Eric. Vocês estão ouvindo o Eric? Comenta aí. Não tô entendendo. Ele tá fazendo linguagem de sinais aqui, eu não sei ainda fazer linguagem de sinais, então... Aí voltou. Não tava saindo o som. Eu vou desligar e voltar. O Eric vai desconectar e voltar? Beleza. Galera, mandem perguntas aí. Daqui a pouco a gente vai encerrar, porque a ideia não é ser uma live longa. Nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Não tenho nem ideia, de verdade. O tempo vai passando rápido e eu vou me perdendo aqui. Que oração será? Depois eu vejo aqui. Mas manda aí. Enquanto o Eric volta, coraçãozinho aí, divulga aí, sabe? Se vocês estiverem gostando, a gente vai trazer temas muito legais, assim. Vai ser muito bacana ter esse contato com vocês. A gente vai trazer, cara, conteúdos que para quem tá querendo especializar em hipnose, quiser, nem que seja na hipnose clássica, nas brincadeiras ou na clínica, a gente vai trazer conteúdo bacana, mas tudo depende de vocês. Quanto mais vocês divulgarem, quanto mais vocês trazerem toda essa relevância pra gente, mais a gente vai fazer. Não atendo, Elori. Não atendo esquizofrênico, cara. Não atendo. Isso é tema pra uma live inteira também. Mas não atendo. Você atende? Até pergunto pra você, cara. Volta a pergunta pra você. Você atende? Eu não atendo, não. Isso é outro ponto importante. Elori, pô, você trouxe um ponto legal, cara. Vai ficar no IGTV sim a live. Vai ficar no IGTV a live. Mas o Elori trouxe um ponto interessante. Eu sou obrigado a atender todos os casos que aparecem pra mim? Esse é um ponto que vem também quando você começa a atender. Então eu sou obrigado realmente tudo que apareceu pra mim atender? Não. Você não é obrigado. Vamos supor que você tem um problema familiar específico e aparece uma pessoa que tem algum problema semelhante, que você, por algum motivo, aquele problema, ele te traz um desconforto para poder lidar com aquilo. Você não é obrigado a aceitar. Você é obrigado a acolher. Você, como terapeuta, você tem a obrigação de acolher a pessoa e direcionar ela para alguma coisa. Então, sabe, se chega uma pessoa que, por algum motivo, eu não me sinto apto ou preparado, ou por algum motivo pessoal eu não quero atender, a primeira coisa que eu vou fazer é indicar para ela uma pessoa de minha confiança que possa ajudá-la no caso dela.
Então, por exemplo, se até vier um esquizofrênico, cara, vou indicar um psiquiatra. Provavelmente vou indicar um psiquiatra, muito mais até do que qualquer outra terapia. Então vai variar muito de acordo com o caso. O Eric tá voltando aqui. Deixa eu aceitei ele aqui. Mas assim, você não é obrigado a atender tudo. Aliás, é até interessante em termos de estratégia, você nichar o seu tipo de atendimento. Pô, eu sou um especialista em emagrecimento. Eu sou um especialista em trabalho de fobia. Eu sou um especialista em trabalhar com crianças. Eu sou um especialista em atender idosos. Enfim, quando você vira um especialista de algo, quando uma pessoa vier te procurar por algo específico, ela vai saber. Não, pô, nossa, vou indicar essa pessoa porque ele é especialista em fobia. Esse cara é o mestre. Não, esse cara é especialista em trabalhar medo de dirigir. Pô, eu sou um cara que só trabalha com medo de dirigir. Eu atendo muita pessoa que tem medo de dirigir. E muito provavelmente muita pessoa me indica porque sabe que eu atendo bem esse tipo de caso. Então você não é obrigado a atender tudo. Eric, eu trouxe aqui um ponto, não sei se você pegou aí, que o Elaru ele até perguntou se eu atendo esquizofrênico, e até eu falei que não. Mas aí traz uma outra questão. A gente, como terapeuta, a gente não é obrigado a atender todo mundo. Tudo que aparece pra gente. Então esse é um ponto que eu queria trazer também com relação a esse tema. Eu acho super válido. Você não é obrigado a atender todo mundo, todos os casos. Você pode se sentir inseguro se não fosse o seu conhecimento. Você pode... eu já dispensei um cliente porque a mudança que ele queria ia contra os meus valores. Eu falei assim, olha, desculpa, talvez seja até possível com hipnose, mas eu não faço isso, né? Não faz parte dos meus valores. Posso indicar outra pessoa que talvez aceite. Então, acho que cabe sim isso, assim como cabe o contrário, né? Por exemplo, eu nunca peguei um caso de esquizofrênico, mas dependendo do caso, dependendo da pessoa, dependendo das informações que eu colete numa conversa prévia, talvez eu me arriscasse com acompanhamento de outras linhas, como psiquiatra e afins, né? Mas, no geral, não. Mas talvez, dependendo do caso, aí acho que vale a exceção e você tem que sentir isso. E mais importante, é estar confortável com ir para o atendimento e estar, como é que eu posso dizer? Estar entregue com a preocupação no resultado pro cliente, né? E não, é mais um cliente para mim. Não, é mais um resultado pro cliente que eu preciso entregar. Ô, Eric, já estamos há 50 minutos aqui, cara. Isso porque era pra ser live rápida, cara. 20 minutos. Vamos fazer uma live só 20 minutinhos, só 20 minutinhos. Mas vou trazer o ponto final aqui, a última coisa aqui pra gente encerrar. Cara, me deu branco agora. Eu ia falar um negócio lá na cabeça. Caramba. Quando você toca na testa, a lembrança volta. Caramba, cara. Ai, meu Deus, eu ia falar Enquanto você lembra, a gente já tem assunto pra próxima live, terça-feira que vem? Cara, não tem ainda, mas vai ser algo foda, então não percam. Vai ser conteúdo nesse nível pra cima. Mas enfim, já que eu esqueci o que eu ia falar, que era alguma coisa provavelmente importante. Temos avisos de cursos pra dar. Aviso de curso. Pra quem é da região de Campinas, pra quem é de Campinas e região, vai ter o único evento presencial que vai rolar, porque é um evento que estava marcado desde o começo do ano, a gente adiou. E vai ter agora, dia 21 de novembro, o Hypno Experience. É um workshop para você aprender hipnose do zero. Das 9 às 6 da tarde, com muita vivência, muito conteúdo. Vai ser muito bacana. Vai ser aqui em Campinas. Então, para quem quiser, se você conseguir digitar no chatzinho o link, portadamente.com.br/hypnoexperience. portadamente.com.br/hypnoexperience. E o legal, esse curso está muito barato. Está muito barato. Legal, vocês podem fazer votação no Telegram, tudo para temas, a gente vai avaliando e vamos encaixando o tema assim. Legal, gostei da ideia. A ideia é que vai ter sempre, então o tema, nossa, tudo que puderem indicar de tema a gente pode falar. Inclusive, vocês perguntaram de criança e tal, vamos deixar esse conteúdo para outra live. Vamos começar a separar os conteúdos, senão a gente começa a fugir muito do tema e acaba ficando uma coisa muito perdida. A gente pode fazer uma live de perguntas e respostas também, mas vamos organizando tudo isso para trazer todo esse conteúdo para vocês. E, Eric, acho que tá bom, né, cara? Vamos agradecer a galera aí. Vamos... de novo, coraçãozinhos aí. Se vocês continuarem curtindo o conteúdo, a gente continua com as lives. Senão a gente para. Simples assim. Se não gostar, a gente para, cara. Não tem essa, não. Então, a próxima live, 10h30 da manhã, terça-feira que vem. Já deixa na agenda aí, pra vocês não perderem. Pra quem não conseguiu ver agora, pode ver no IGTV. Vai estar no IGTV nosso aqui. E vamos trazendo conteúdo pra vocês. A gente tem um grupo no Telegram, Eric. Como que a pessoa acessa o grupo? Você consegue também deixar o link aí?
Eric. Ih, o Eric travou. Bom, se você estiver me ouvindo, Eric, pelo menos, coloca o link do Telegram aí. Ó, tem gente de Portugal. A gente tem vários alunos de Portugal também, que é muito bacana. O Eric ele vai colocar o link do Telegram. Eric, só coloca o link do Telegram aí, cara, se você estiver me ouvindo. Põe o link do Telegram pra galera no chat aí rapidinho. Se você estiver me ouvindo aí. Se você puder colocar o link. Então vamos encerrando aqui a live. Eu não consigo mandar o link agora. Dependendo na pior você pode mandar semana que vem. Se o Eric não conseguir mandar agora, semana que vem tem um grupo no Telegram que é um grupo aberto, que qualquer pessoa pode entrar, que a gente pode até ter sugestões de tema lá. O Eric ele ficou hipnotizado, você viu? Eu tô fazendo uma espiral aqui, tá um load na tela dele aqui. Então, galera, é isso. Obrigado pela participação de todos. Vou fazer depois uma live de perguntas e respostas para não fugir muito do tema que a gente trouxe aqui. Terça que vem tem mais. Para quem quiser conhecer nossos cursos, temos vários cursos online. Ó, o Eric tá voltando aqui. Deixa só para ele se despedir. Deixa eu ver se ele consegue vir aqui. Essas coisas acontecem ao vivo, né? Faz parte. Mas a internet dele tá difícil ali, tá difícil. Ô, Eric. Voltei só para dar tchau. Você consegue mandar o grupo do Telegram para no chat aí? Você consegue pôr? Putz, do Telegram? É aquele grupo aberto que a gente tem, só pra galera quiser votar em tema lá, acho que é legal. Eu vou cair porque eu vou ter que pegar fora. Eu não sei de cabeça. Então, cara... Faz o seguinte, chama a gente no direct aqui, ó. Beleza, é isso aí. Te manda o grupo. E a gente manda no grupo, fechou. No direct. Galera, obrigado. Até terça que vem. Um abraço a todos. Valeu, até a próxima.